Lista de temas. 1. Vitimologia, a ciência penal e o iter victimae, processo de vitimização. 2. Perigosidade vitimal. 3. O consentimento da vítima, ofendido. 4. E a vítima, deve ser punida. 5. Direitos das vítimas. 6. Direitos humanos e vitimologia. Vitimologia, a ciência penal e o iter victimae, processo de vitimização. Como aponta Edmundo de Oliveira, iter victimae é o caminho, interno e externo, que segue um indivíduo para se converter em vítima, o conjunto de etapas que se operam cronologicamente no desenvolvimento de vitimização, vitimologia e direito penal, P103-4. Fases do iter victimae, segundo a esquematização elaborada pelo próprio Edmundo de Oliveira em sua obra Vitimologia e o Direito Penal, o crime precipitado pela vítima, 2001, p. 101, in verbis. Intuição, intuito, a primeira fase do iter victimae é a intuição, quando se planta na mente da vítima a ideia de ser prejudicado, hostilizada ou imolada por um ofensor. Atos preparatórios, conatos remotos, depois de projetar mentalmente a expectativa de ser vítima, passa o indivíduo à fase dos atos preparatórios, conatos remotos, momento em que desvela a preocupação de tornar as medidas preliminares para defender-se ou ajustar o seu comportamento, de modo consensual ou com resignação, às deliberações de dano ou perigo articulados pelo ofensor. Início da execução, conatos próximos. Posteriormente, vem a fase do início da execução, conatos próximos, oportunidade em que a vítima começa a operacionalização de sua defesa, aproveitando a chance que dispõe para exercitá-la, ou direcionar seu comportamento para cooperar, apoiar ou facilitar a ação ou omissão aspirada pelo ofensor. Execução, executiu, em seguida, ocorre a autêntica execução distinguindo-se pela definitiva resistência da vítima para então evitar, a todo custo, que seja atingida pelo resultado pretendido por seu agressor, ou então se deixar por ele vitimizar. Consumação, consumatio, ou tentativa, crime falho ou conatos próximos. Finalmente, após a execução, aparece a consumação mediante o advento do efeito perseguido pelo autor, com ou sem a adesão da vítima. Contatando-se a repulsa da vítima durante a execução, aí pode-se dar a tentativa de crime, quando a prática do fato demonstrar que o autor não alcançou seu propósito, finis operantes, em virtude de algum impedimento alheio à sua vontade. Edmundo de Oliveira. Vitimologia e Direito Penal. 2001, p. 105. Perigosidade vitimal. No importante estudo sobre o comportamento da vítima, é relevante discorrermos brevemente sobre a perigosidade vitimal, que é a etapa inicial da vitimização. Perigosidade vitimal é um estado psíquico e comportamental em que a vítima se coloca estimulando a sua vitimização. A mulher que usa roupas provocantes, estimulando a libido do estuprador no crime de estupro, Lúcio Ronaldo Pereira Ribeiro. Vitimologia, 2000, p. 36. A compreensão do conceito de perigosidade vitimal é de suma importância para o entendimento dos próximos textos, pois estaremos discorrendo, dentre outras, da vítima provocadora e de casos de vitimização com o consentimento da vítima. O consentimento da vítima, ofendido. Um fato importantíssimo que deve ser investigado, é no tocante ao consentimento do ofendido, vítima.
Dependendo do comportamento do ofendido, a conduta do sujeito ativo pode resultar em atípica e antijurídica. Uma situação importante de consentimento da vítima, e que deve ser analisada pelo magistrado é que, nos delitos sexuais, não é raro a contribuição, consciente ou inconsciente da vítima nesses tipos de delitos, atentado violento ao pudor e estupro. José Eulálio Figueiredo de Almeida, comenta, o consentimento ou a aquiescência da ofendida. Insista-se, obtém nota de relevo nos crimes sexuais, desde que não tenha sido viciado, porque permite ao juiz, diante da confirmação de tal circunstância, declarar a atipicidade da conduta do acusado ou a sua antijuridicidade. Se, por outro lado, esse consentimento é evidente, exclui-se não apenas a ilicitude, mas a tipicidade da conduta, isto é, não há delito a punir, nullum crimen sine culpa. José Eulálio Figueiredo de Almeida. Sedução, Instituto Lendário do Código Penal, 2002. E a vítima deve ser punida. Como já apontado anteriormente, seja através das tipologias, seja através dos casos estudados com consentimento da vítima, podemos constatar que existem vítimas provocadoras, que atraem para si uma determinada situação ou desencadeiam algum processo para que se torne vítima de algo ou alguém, o chamado processo de vitimização. Oportuno que sejam transcritas algumas ementas, para assim, demonstrar como a jurisprudência vem se pronunciando a respeito de um tema tão relevante. Ementa, N. Graus 17.876, estupro não caracterização nos crimes sexuais, a palavra da vítima, para gozar da presunção de veracidade necessita ser verossímil, coerente e escudada no bom comportamento anterior. No caso, o comportamento da vítima deixa muito a desejar. Absolvição decretada. Relator, Celso Limongi. Apelação Criminal 100.223-3 Cândido Mota 23 de janeiro de 91, ementa. N. Graus 28.859, atentado violento ao pudor não caracterização. Ausência de violência física, atos praticados com consentimento da vítima, versões apresentadas por esta, que se mostram em contradições, réu de porte físico menor que o da ofendida, e que não se apresentava armado, comportamentos dos quais não se extrai violência, reação, absolvição decretada, recurso provido. Para que se configure o delito do artigo 224 do CP, a oposição ao ato libidinoso deve ser sincera e positiva, manifestando-se por inequívoca resistência, não bastando recusa meramente verbal ou oposição passiva e inerte, apenas simbólica. AP. Criminal N. 182.1013 São Paulo 2 graus Camara Criminal Férias Julho/95 Relator, Prado de Toledo 12 de julho de 95 V. O. Ementa N. Graus 71.022, estupro, presunção de violência, vítima de mau comportamento menos de 14 anos, relações sexuais mantidas anteriormente com outros homens, circunstâncias que elide presunção, de caráter relativo à absolvição, inteligência dos arts. 213 e 224, a, do CPM. RT 557/322. No tocante aos crimes sexuais, a participação ou consentimento da vítima é algo muito mais sério do que imaginamos, pois mostramos anteriormente com algumas ementas que há casos de absolvição em processos que envolvam conjunção carnal, sedução, atentado violento ao pudor, estupro, etc. Direitos das vítimas.
Basicamente, os direitos das vítimas consistem em tratamento justo e respeito à sua dignidade e privacidade, proteção contra agressor, informação sobre a tramitação processual, e garantia de presença em corte, acesso ao acusador público, restituição das coisas indevidamente tomadas ou apreendidas, informação sobre a condenação, a sentença, a prisão e a libertação do agressor. A Declaração sobre os Princípios Fundamentais de Justiça para as Vítimas de Delitos e do Abuso de Poder, da ONU, deram a direção que foi seguida pela norma americana: garantia de acesso à justiça e tratamento justo, tratamento com compaixão e respeito, informação sobre seu papel e alcance, assistência apropriada, legal, médica, psicológica, ressarcimento dos danos, informação sobre a tramitação processual. Direitos humanos e vitimologia. Direitos humanos e vitimologia resultam de um novo olhar sobre as vítimas, como consequência dos horrores da Segunda Guerra e do nazifascismo. Não é obra do acaso o fato de o primeiro instrumento vinculante, promulgado no âmbito da ONU, ter sido a Convenção contra o Genocídio, em 9 de dezembro de 1948, um dia antes da promulgação da Declaração Universal de Direitos Humanos. A vitimologia é uma espécie de filha da criminologia, ou parte dela. Integra com esta última os pilares das ciências criminais, ciência do direito penal, criminologia e política criminal. Analisa o sistema de justiça e segurança. O seu objeto de estudo faz parte, estando contido, no âmbito de atuação dos direitos humanos. O âmbito dos direitos humanos é mais amplo. Abrange os direitos civis e políticos, como vida, liberdade, integridade física e mental, julgamento justo, propriedade, etc. Mas também acrescenta os direitos econômicos, sociais e culturais, conhecidos como DSCS. Assim, vítimas de fome, despejos forçados e coletivos, desemprego, discriminação, doenças, etc., são sujeitos de direitos no direito internacional dos direitos humanos. O olhar solidário as enxerga, e as traz para protagonizarem as lutas em defesa do reconhecimento e respeito de seus direitos. Quanto ao modo de atuar, a interdisciplinaridade caracteriza tanto a criminologia e a vitimologia quanto os estudos de direitos humanos.